o bispo Dom Helvécio, que era o arcebispo da Diocese de Mariana, que era a arquidiocese que compreendia toda essa região aqui, numa visita pastoral que fez a Marliéria, já que Marliéria tinha uma importância econômica, tinha uma importância na época muito grande, ele, nas suas visitas pastorais, ele também veio a Marliéria. Vinha de carro até São Domingos do Prata, vinha a cavalo de São Domingos do Prata para Marliéria, mas o bispo fazia isso tudo. E ficava 2, 3 dias andando a cavalo para chegar aqui. Ele chegando em Marliéria, foi informado dessa epidemia de febre que estava acontecendo na região, e ele veio juntamente com a população, os cidadãos marlieirenses, a cavalo, saiu de Marliéria, subiu o Pico do Jacroá, desceu o morro e foi sentido a região hoje conhecida como Parque do Rio Doce. Naquela época, o aglomerado maior que existia era nas margens da Lagoa Nova, a hoje Lagoa do Bispo. Então eles foram de casa em casa com uma imagem de Nossa Senhora da Saúde, né? Nessa época, o que se curava ou era a fé ou a pessoa morria, porque remédio, recursos não se existia. Então a fé era o que mais curava. Então vieram trazendo uma imagem de Nossa Senhora da Saúde e visitaram casa por casa todos os moradores da região, chegando às margens da Lagoa Nova e realizando, celebrando uma missa. Com isso, o bispo fez o mesmo trajeto que o Guido Marlieri tinha feito 100 anos antes e se extasiou, se maravilhou da mesma forma que o Guido Marlieri tinha se encantado com a região. O bispo Dom Helvécio também se encantou. O que aconteceu? Conhecendo toda a área no entorno da Lagoa Nova, ele ficou tão maravilhado que concordou com aqueles marlieirenses que estavam com ele na época, dizendo assim: olha, isso aqui não pode ser cortado, isso não pode ser dizimado. Temos que salvar essas florestas. O bispo, quando foi embora, relatou tudo isso no livro do tombo da diocese, né? O livro do tombo é como se fosse o diário de bordo da viagem do bispo. Relatou isso no livro do tombo e, como ele tinha uma influência política muito grande, ele foi junto aos governantes da época e fez um lobby muito grande em relação à região e da necessidade dessa região ser salva, né? Ser salva entre aspas, porque na época estava começando os cortes de floresta para produção de carvão, para uma série de coisas que já estava acontecendo em outras regiões do estado. Então, como ele tinha essa influência política, isso aconteceu no final da década de 1930. Em 1944, no dia 14 de julho, o então governador Benedito Valadares editou um decreto transformando a região no Parque Florestal do Rio Doce. Primeira unidade de conservação do estado, terceira unidade de conservação do país. Então, essa é a contextualização histórica de como surgiu, o que provocou a criação do Parque do Rio